Então por que os Estados Unidos deixam equipamentos, milhões e milhões de dólares em equipamentos para trás, no Afeganistão depois de 20 anos lá? Tá? Por que isso? Então, isso aqui vai ser dividido em duas partes, onde se explica o pretexto que esse canal concluiu através de análise e conhecimentos, e vai fazer você acompanhar isso também, a razão verdadeira. Depois nós vamos à narrativa oficial e o que eles estão fazendo lá. Então, o objetivo é estabelecer um governo global. Quem é que está por trás do projeto do governo global? Se tu ouvir, essa é a premissa superior, e é disso que nós vamos tratar aqui, a premissa superior, porque ninguém fala disso. Se tu ouvir isso em outro lugar, exatamente como eu estou dizendo aqui, saiba que eu pesquiso tudo isso, eu verifico o Brasil não existe nesse cenário, mas eu pesquiso e não existe essa visão hermenêutica, é só esse canal que tem. Então copiaram daqui. Às vezes o cara copia para perverter, ele copia para desacreditar, ele pega elementos verdadeiros do que está sendo dito e mistura com um monte de besteira. Isso geralmente é uma ação de inteligência ou de algum operativo trabalhando para a inteligência mais baixo. Então por que ir para o Afeganistão? Lembrando que nada dos objetivos oficiais alegados em 2000. Lembre-se que os Estados Unidos iniciou 2 guerras em 2000, no começo dos anos 2000. Tudo decorrido do 11 de setembro, o ataque às Torres Gêmeas. Uma foi a invasão do Iraque, a outra foi a invasão do Afeganistão, dentro da premissa imposta, guerra ao terror. Não vou entrar nisso aqui agora, especificamente. É muito longo, há muitas coisas em relação a isso. Então, não mude de canal, né? Haverá mais conteúdo em relação a isso. Com certeza. Então, o que eles querem, o que eles estão fazendo lá? Vários desses países, antes, né, com as quebras dos grandes impérios no início do século XX, essas regiões pertenciam a outros grandes impérios. Isso aí ao longo dos anos já teve 500 mil fronteiras, 500 mil nomes diferentes. Mas nos últimos séculos pertencia às forças dominantes na região, eram o Império Turco-Otomano, que depois virou a Turquia, e o Império Persa. Esses 2 impérios dominavam a região. Esses micropaíses que surgiram, não importa se eles são sunitas ou xiitas, eles eram todos dominados pelo Império Otomano, o Império Otomano Turco, ou pelo Império Persa, hoje o Irã. Então, em uma análise geopolítica da região, uma das teorias é que as 2 forças dominantes na região são a Turquia, porque eles eram os otomanos, e os persas, porque eles eram o Irã, porque eles eram os persas, os xiitas e os sunitas hoje em dia. Tá? Há anos que são os sunitas e os xiitas, mas eles eram persas, sunitas, aliás, eram persas, xiitas e turcos sunitas. Os turcos fazem parte da OTAN. Então, entendendo que se quer um plano global, um governo global, quem está por trás do governo global? O Anthony Sutton fala da logística e das ações revolucionárias do século XX do governo global, mas eu também conheço as ações revolucionárias e logísticas do governo global no século XIX e XVIII, e por essa questão até XV, porque o mundo é pequeno, a história do mundo é curta, e se tu for analisar e estudar, tu vai entender a conexão entre tudo. Então, quem são as forças internacionais? Quem são as entidades internacionais que pré-existem várias das estruturas e estados e organizações do mundo hoje? Tu tem as mais antigas, com ações históricas, a maçonaria e a Igreja Católica. Tu vai encontrar esses 2 players em todas as revoluções modernas. Então, o Papa, qual é o charter da Igreja Católica? O charter da Igreja Católica é o seguinte: o Papa é Jesus Cristo na Terra, e ele é o Pontífice Maximus. O Papa também é rei.
De onde é que surgiu esse título Pontífice Maximus? O título Pontífice Maximus surgiu de Roma. Como é que Roma virou cristã? Roma virou cristã quando estava perdendo seu poder. Então em Roma passou, aí tem a história lendária do Constantino, onde ele viu, sei lá, uma lenda lá, e ele viu Jesus Cristo e ele virou um imperador romano cristão. E em vez de perseguir os cristãos, ele passou a ser cristão. Começou a perseguir os pagãos. Só que o que aconteceu foi que as religiões esotéricas, as religiões iniciáticas, o paganismo ele tinha duas camadas, mas ele era o mesmo paganismo. Ele tinha a camada popular e ele tinha a camada iniciática. Quando o Império Romano se tornou cristão, só sobrou a parte esotérica do paganismo e introjetou-se esse paganismo esotérico, criando as ordens secretas. Esses caras continuaram que estão aí, né? Menos assanhados, e a religião popular era o cristianismo. Porque para os místicos esse conhecimento é precioso e secreto. Para eles então, vocês virem cristãos, já que vocês querem ser cristãos, e nós coordenaremos vocês cristãos, continuando venerando Lúcifer. Porque qual é a doutrina luciferianista? A doutrina luciferianista é que o homem pode se tornar Deus. Então, se o Papa diz eu sou o vigário de Cristo, que aliás é irônico, porque a palavra vigário e vigarista, é daí que vem a palavra vigarista. A palavra vigário é substitutivo, representante, que a grega é anti. De acordo com pesquisa, a grega é anti. Então, anticristo é o substitutivo de Cristo. Mas Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Então, por que tem um cara representando ele no reino do mundo? Ele é um vigarista. O Papa é um vigarista. Tá? E ele usa essa titularidade de ser Deus do homem. Ele exerce o luciferianismo parasitando a ignorância dos cristãos, que não entendem essa discrepância entre ele dizer que é Jesus Cristo na Terra, que é um conceito luciferianista, extrapolando a autoridade sobre a concordância e subserviência e passividade dos súditos cristãos. E ele tem feito isso desde que o Constantino se tornou Papa, Igreja-Estado. Quando é que o Papa decidiu separar a Igreja do Estado? Quando o protestantismo surgiu no final da Renascença. Quando Lutero disse que o Papa era o anticristo. Então ele pegou e disse assim, não, quer saber de uma coisa? Eu vou ressuscitar minha ordem templária, que viraram os maçons. Primeiro ele organizou os jesuítas para combater o protestantismo. Tu pode ver até hoje que eles têm uma sina com o protestantismo. Vê aí para te ver. Procura que tu vai achar. Porque o protestantismo, Lutero disse que o Papa era o anticristo. E ele está certo. Tu não precisa ser luterano para entender isso. Uma vez que tu entenda, tu leia Jesus Cristo, tu vai ver que o Papa é o anticristo. Os muçulmanos acreditam no anticristo. Os judeus eu não sei se acreditam. Eu acredito que não. Então, o objetivo das cruzadas era estabelecer um império romano cristão. Isso é só uma nova embalagem do mesmo imperialismo global. Sempre houve uma tentativa de domínio global. Isso aí não é infantil, é idiota, mas sempre existiu. Depois o que o Papa fez foi reorganizar os maçons, que são os cavaleiros templários, e eles começaram um processo de derrubar monarquias por toda a Europa e pelo mundo, separando a igreja do Estado, não por razões boas. Por que que ele fez isso? Porque ele queria ser o único com uma igreja-Estado. Então, no mundo islâmico, então, assim, disfarçado de liberdade religiosa, porque os manuais de guerra nos dizem, se você fizer uma aliança com alguém mais poderoso que você, a pessoa mais poderosa que você vai vencer. No final ele vai te descartar e não se faz aliança com quem é mais poderoso que você num contexto de guerra para vencer um outro inimigo. Então, os muçulmanos não aceitam a autoridade do Papa. Então, bomba na cabeça deles. Esse é o objetivo de atacar o Oriente Médio. Então, primeiro, o que houve? Primeiro, naquela quebra dos impérios otomano, turco e persa, aquelas nações se fragmentaram e começaram os processos de libertação nacionalista na metade da Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial e até no final da Primeira. Porque essas duas grandes guerras remodelaram o mapa do mundo. Vários impérios se quebraram e esses países surgiram. O que ocorreu é que esses movimentos de libertação eram uma ameaça
após a Segunda Guerra Mundial, para os Estados Unidos, que se tornou herdeiro de todos os impérios da Terra. Os Estados Unidos é instrumentalizado pelo... Este é o novo serviço de assinatura do canal, o Apoia-se. O link está na descrição. Apoia-se tem duas recompensas, conceitualmente falando. Nós temos a recompensa que vai de 10 a 25, que é a nova recompensa, chamada Consensus React Contra Liberal. Você vai escolher um dos 4, assinando R$10 por mês, a partir de R$10 por mês. Você vai escolher um dos tópicos a serem abordados, postos nesta recompensa. Eles sempre vão envolver ataques contra liberais, neoliberais, libertários, coisas do tipo. Podem mudar, eu posso alterar, mas no momento eles são Ideias Radicais, MBL, Reinaldo Azevedo e qualquer outro liberal, libertário, anarcocapitalista. Conforme vai subindo o valor dessa recompensa, você ganha um ponto a mais no seu voto. Então, por exemplo, se você assinar R$10 por mês e mandar pelo e-mail Café Play Games, que está na descrição da recompensa, caféplaygames2@gmail.com, você bota assim, 1. Se você assinar 15, 20, né, a cada R$5 você ganha um ponto a mais no seu voto. O seu voto tem um peso de porcentagem a mais, de pontos a mais. Então quem assina 25 por mês tem mais pontos. Então se você colocar lá MBL, assinando R$25 por mês, o teu voto MBL vai valer 4 pontos. Se 4 pessoas que assinam 10 por mês votarem Ideias Radicais, então nós temos um empate, por exemplo. Se 3 pessoas votarem, se 3 pessoas assinarem R$10 por mês, vai ter 3 pontos. E quem assina 25, vamos supor que 3 pessoas assinem R$10 por mês. Essas 3 pessoas escolhem Ideias Radicais ou MBL. Essas 3 pessoas escolhem MBL. Quem assinar R$25 por mês e votar e mandar por e-mail o número 2 ou 1 é o Ideias Radicais, por exemplo, vai ser Ideias Radicais, porque vale mais o ponto. Eu acho ser bem justo, bem posto. Esta é essa recompensa do Consensus React Contra Liberal.